Olá pessoal, beleza? Vamos lá, falar sobre gases, né? Enfim, um tema geralmente que leva a uma certa ironia e brincadeira, mas eu até gosto de trazer esse tema com esse contexto porque facilita falar sobre isso, né? Porque é uma coisa que a gente precisa falar, as pessoas precisam saber e quando você quebra um pouco o clima fica mais fácil, tá? Seguinte, vamos falar de fermentação, né? Para falar de gases a gente tem que falar de fermentação. E eu vou me restringir aqui à fermentação de componentes vegetais. Nós temos basicamente a fermentação em cima de ácidos, de álcool e de componentes vegetais. Tá? Então eu vou ficar aqui com os componentes vegetais, que é aquilo de mais natural que tem na nossa alimentação em termos de fermentação. Tá? Então vamos lá. 70% aproximadamente de todos os gases produzidos no nosso processo de digestão acontece no seco, no início do intestino grosso, e boa parte desses 70% é de fermentação de componentes vegetais, que são as partes do vegetal que a gente não consegue quebrar antes disso. Tá? Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo da fermentação de componentes vegetais, eu estou falando da seguinte reação química: celulose, que é a parede da célula vegetal, mais celulase, que é a enzima que as bactérias produzem para quebrar a celulose. Por isso que a gente precisa tanto de bactérias para ajudar a gente a digerir, principalmente componentes vegetais também. Tá? Então, a bactéria produz a celulase, que quebra a celulose, e isso vai gerar gases, que são gás carbônico e metano, e os ácidos graxos de cadeia curta, que é justamente a energia que interessa para a gente e para a bactéria, né? Uma relação mutualística. Então ela ajuda a gente a quebrar, a gente ingere, ela ajuda a quebrar, e aí a gente tem a energia junto com ela para dividir. Tá? Esses gases produzidos ali no seco, né, principalmente no seco, boa parte deles serão reabsorvidos durante todo o trajeto do intestino grosso até chegar no reto. Serão reabsorvidos pelas próprias bactérias que estão no intestino grosso ou pelas células, né, propriamente ditas da parede do nosso intestino grosso. E uma parte deles serão eliminados, em torno de 23% desses 70%. Né? Então, com isso, a gente tem uma ideia de que é normal ter gases ali no intestino grosso, né, onde está acontecendo essa fermentação de componentes vegetais, e que é normal também eliminar gases por via retal, né, o flatus, o pum, enfim, como você queira chamar, mas em quantidades adequadas, digamos assim, né? Em pequenas quantidades, né? Não é nada exagerado, e também com um odor que é aceitável, digamos assim também, né? Então, quando os gases eliminados por via retal são em grande quantidade ou com um odor que ninguém aguenta, nem o próprio produtor daquele gás, existe alguma coisa errada e precisa ser avaliado, né? Uma boa nutricionista vai conseguir dar uma avaliada muito boa nisso daí. Beleza, com isso a gente entende o que é normal. Fermentar componentes vegetais no intestino grosso e eliminar parte desses gases. Esses gases no intestino grosso, em geral, não estão associados à percepção de desconforto. Ah, beleza, então por que você está falando disso? Porque a gente precisa entender quando os gases estão associados à percepção de desconforto. Como eu citei no vídeo anterior, fazendo aquela diferença na distensão abdominal, quando o problema é de alteração muscular, né? Quando ele leva mais para uma alteração muscular ou quando ele leva mais para um excesso de gases. E aí a gente precisa falar, como eu citei, desses gases quando eles estão no lugar errado, quando eles estão no intestino delgado. Né? Então, em geral, você pode ter, por exemplo, essa fermentação de componentes vegetais acontecendo antes da hora, acontecendo no intestino delgado, né? Antes de chegar no grosso. Isso vai gerar uma produção de gases num lugar que não está tão adaptado fisiologicamente a receber e a produzir esses gases. E aí a percepção de desconforto fica mais nítida no intestino delgado. Ou até mesmo, como eu falei, sobre a fermentação de álcool e ácidos. Então, se a sua alimentação é rica nesses dois constituintes, a fermentação desses constituintes acontece no intestino delgado. Então, já haverá também uma maior produção de gases no intestino delgado. Né? Então, quando a paciente diz assim, eu sinto o movimento dos gases, eu percebo o barulho dos gases e sinto o desconforto com esses gases, é bem provável que esses gases estejam no lugar errado.
no intestino delgado. E aí associa-se a isso a, a não capacidade de eliminar esses gases. O paciente normalmente traz esse relato. Às vezes eu quero eliminar os gases, eu sinto que isso iria me aliviar e não consigo. Mas não consegue justamente por isso, porque os gases estão no intestino delgado, não estão no intestino grosso, né? Então, esse tipo de relato ajuda a entender quando essa fermentação está acontecendo no lugar errado, né? Ou exageradamente, tá certo? E aí, para isso, pessoal, é fundamental o papel da nutrição, tanto com os componentes alimentares, como com uma possível reorganização de microbiota, enfim, né? É fundamental a gente entender que quando a desordem química está presente, né, com esse tipo de desconforto associado, tá certo? É fundamental a participação da nutrição. Isso não elimina o papel da alteração muscular. Vai existir também alteração muscular, nosso trabalho vai ser importante, mas deixa o nosso trabalho muito condicionado, né, relacionado ao trabalho da nutrição. E, em geral, é fundamental encaminhar todos esses pacientes para dar uma avaliada nisso tudo. Beleza? Então, conversem sobre gases com os pacientes de vocês. Vejam o que é que está dentro do que é fisiológico, o que é que não está dentro do que é fisiológico. Lembrando que distensão do abdominal vai ter muita relação com esse tipo de desconforto associado à produção excessiva de gases e o lugar errado, né, vamos dizer assim, e é fundamental a gente ficar atento a isso. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e eu volto nos próximos aí para a gente desenvolver melhor esses assuntos tão interessantes. Valeu, um abraço!